Glória a Deus. Talvez meu irmão, você passou por mim lá fora. Oraram por mim lá fora. Nossa, não sei, está gravando vídeo? Pera aí. Tá com problema, velho. Aleluia. Talvez você passou por mim lá fora. Alguns oraram, alguns perguntaram se eu estava com sede, alguns perguntaram se eu estava machucado, alguns perguntavam se eu queria entrar. E eu confesso, amados irmãos, que eu preparei isso daqui e eu falei, eu acho que Deus vai dar uma chicotada na igreja. Eu confesso que eu estou muito orgulhoso como pastor. Estou muito orgulhoso como pastor porque fui bem recebido. Os irmãos lá fora chegavam e oravam por mim. Deixa eu orar por você. Outro chegava e falava bem assim, olha, pregou, né? Teve quem pregou para mim. Abriram a Bíblia ali, olha, a palavra de Deus fala que Deus restaura, que a pessoa com Deus nova criatura é. Vamos entrar. Teve quem se preocupou comigo, fica perto da igreja aqui, que aqui a gente protege. Talvez o pessoal do bairro pode achar que você está querendo fazer alguma coisa, mas aqui você está perto da gente, a gente toma conta de você. Então foram tantas manifestações ali que eu fiquei muito feliz, amados. Eu, sinceramente, do íntimo do meu coração, eu falei, vou dar uma cajadada na igreja, entender a importância de uma vida, seja limpa ou seja suja. Mas eu glorifico a Deus que é uma igreja que tem feito o seu papel. Mas eu quero deixar essa palavra, meus irmãos, para todos nós venhamos amar o nosso próximo independentemente de como ele está vestido, amar o nosso próximo independentemente se ele está caído ou se ele está de pé. Daí eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15. Você, por gentileza, abre a tua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo de número 25. Lucas, capítulo 15, versículo de número 25. Nós iremos ler até o de número 32. Lucas, capítulo 15, verso 35. Lucas 15, do 20, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso aí, 25, nós vamos ler até o 32, 25 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: e o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, e ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele para que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Pai, nós estamos na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, Pai. Esta palavra, Senhor Deus, ela penetra o coração da tua amada igreja, Senhor, e que essa palavra, meu Pai amado, venha, oh Deus querido, trazer transformação, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, colocando palavras, ó Deus, nos meus lábios, palavras, meu Pai amado, vinda do teu trono, Senhor. Fala conosco, meu Pai, porque assim, meu Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Aqui a palavra está dizendo, irmãos, o que? Sobre o filho pródigo. Quando nós falamos a parábola do filho pródigo, é do jeito que eu estava aqui que ele voltou, irmãos. Eu já preguei sobre essa parábola, mas eu quero trazer por um outro ângulo, uma outra visão, para que você entenda do que eu estou falando. Quando o filho pródigo voltou, foi desse jeito. Ele não voltou bonitinho, não. Ele não voltou perfumado. Quando o irmão Jenison estava colocando a peruca em mim assim, eu falei, passa um creme de pentear aí para o negócio ficar embaraçado. Ele falou, mas aí você vai ficar cheiroso. Eu falei, então pega ali uma banha de porco, uma margarina, embaça o trem aí. Eu falei, esfrega no negócio aí para o negócio ficar meio embaçado. Ele voltou imundo, ele voltou sujo, ele voltou machucado. Ele voltou, amados irmãos, do jeito que, não dá nem para sentar perto. Ele voltou, amado irmão, numa situação ruim. E amados, assim é a pessoa quando vem para a igreja, irmãos. A pessoa quando vem para a presença de Deus, talvez ela não pode estar suja externamente, mas às vezes interiormente está um bagaço. Eu me lembro como quando eu entrei para a igreja, amados irmãos, quando eu fui as primeiras vezes, amado, como eu me sentia sujo por dentro. Como, amado irmão, quando os louvores eram cantados, a mensagem era ministrada, como eu olhava para dentro de mim e falava, puxa, como eu sou tão sujo. E pensando bem, analisando, eu me sentia como um filho pródigo, porque eu pensava, eu não sou nem digno de estar aqui na presença do Pai. Eu pensava, eu não sou digno de estar na presença desse pai, não sou. Eu pensava como filho pródigo, porque quando ele voltou para casa, ele falou assim, eu não sou digno de ser chamado de filho. E ele estava pensando justamente isso, e eu pensava dessa forma, porque meu irmão estava sujo com o lamaçal do pecado. A palavra do Senhor fala através do Salmo de Davi, a Bíblia fala que nós estávamos num lamaçal, irmãos. A Bíblia fala, queridos, que outrora nós estávamos num tremendal de lama. O salmista Davi fala assim. Por várias vezes o salmista chegou a dizer, olha, eu me sinto como um trapo de imundícia. Ele se sentia, uma pessoa suja. Ele pedia para ser lavado. Assim é, irmãos. Nós entramos para a presença do Senhor, estamos sujos, amados. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele chegou sujo, chegou imundo. A primeira coisa que foi feita é o quê? Eu tenho certeza que o pai falou, olha, vamos dar um banho, vamos lavar, vamos dar água para ele. E ele se lavou e ele se purificou. E ali a Bíblia também fala que foi colocado no seu dedo anel. E a Bíblia fala que foi dado para ele vestes novas para que ele pudesse vestir. Essa foi a recepção que ele teve quando ele chegou maltrapilho. Essa foi a recepção que ele teve quando ele chegou sujo. Eu quero frisar bem que quando eu estou falando aqui sujo, estou falando por dentro e por fora. Porque às vezes nós vamos receber dentro da igreja pessoas sujas por fora, mas nós vamos receber muito mais pessoas sujas por dentro. E nós temos que estar preparados para receber essas pessoas, irmãos. Nós temos que estar preparados para amar essas pessoas, amados. O irmão do filho pródigo não estava preparado, amados. Quando nós lemos esse versículo 25, a Bíblia fala, queridos irmãos, que ele chega naquela casa e ouviu aquela festa, e ouviu aquela alegria, amados. E talvez você então pode imaginar, ele caiu na festa. Não, a Bíblia diz que ele não se alegrou. A Bíblia fala, queridos irmãos, pelo contrário, ele se entristeceu, ele ficou furioso. Amados, talvez você vai dizer, mas pastor, qual é a relação do irmão do filho pródigo com a minha vida? Quando você passa, querido irmão, em um determinado lugar e vê uma pessoa, amado, jogada, abandonada, será, querido irmão, que arde no teu coração a vontade dessa pessoa se recuperar? Ou será que no seu coração bate aquela vontade, pelo amor de Deus, o prefeito podia jogar veneno, matar tudo e jogar no lixão?
Será, querido irmão, que bate no teu coração a vontade de falar: olha, Jesus te ama, Ele pode mudar a tua vida? Será que você, amado irmão, ou você, o sentimento é o contrário? Quando aquele irmão viu o filho pródigo, viu o irmão dele, ele se indignou, diz a palavra. Esse foi o sentimento. Qual é o sentimento que você tem ao olhar uma pessoa que precisa estar na casa do Pai? O sentimento do irmão do filho pródigo foi indignação. Ele se enfureceu, a cólera dominou o coração dele. Qual é o teu sentimento quando vê alguém que precisa estar na casa do Pai? Talvez você não tenha raiva, talvez você não tenha tristeza, mas talvez o seu sentimento é um sentimento de indiferença. Tanto faz se vai para o inferno, ou tanto faz se vai se arrepender. O sentimento da indiferença, amado irmão, é um dos sentimentos que domina muitas pessoas, porque as pessoas passam mais indiferentes, não querem saber se vai ou não para o céu. O Richard pregou lá no Retiro dos Jovens, usou uma palavra no livro de Pedro, onde a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou para buscar a igreja, porque Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja, irmão, porque Ele não quer que essas pessoas se percam. Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala claramente isso. Quem gostaria que o Senhor Jesus voltasse buscar a igreja, para buscar a igreja, e todos nós morássemos lá na glória, na mansão celestial? Quem gostaria? Levanta a mão. Se você gosta mesmo, meu irmão, você vai pregar o evangelho. Se você gosta mesmo, se você quer mesmo que o Senhor Jesus volte, busque a igreja, e a gente vá juntos morar no céu, na cidade celestial, onde vai ser maravilhoso. Então, meu irmão, você precisa fazer a tua parte. Você precisa trazer para a casa do Senhor as pessoas que estão perdidas. E eu não estou dizendo simplesmente só dos mendigos, mas eu estou dizendo dos mendigos financeiros e dos mendigos espirituais. É dessas pessoas, amados irmãos, que são mendigos espirituais, que, olha, eles dependem, eles precisam, amados, e nós precisamos oferecer do Senhor para a vida deles. Esse irmão do filho pródigo, ao chegar, ao invés de se alegrar, não, ele se irritou. Qual é o teu sentimento ao se deparar com uma pessoa, meu amado, que precisa de estar aqui na igreja? Qual o sentimento que você tem no teu coração agora, ao lembrar de um amigo, de um parente, que você nem sequer botou a mão no telefone para chamá-lo para vir à igreja? Qual o sentimento que você tem no teu coração? Aquele homem se indignou, e o seu sentimento como era, amados? Era um homem que estava ali dentro da igreja, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo tinha saído, o irmão ficou, estava ali dentro. Ou seja, eu estou aqui, então tudo tranquilo, não é? Eu estou aqui, então Jesus voltar, estou indo, estou na bênção, mas e aí, amado? E as pessoas que não estão? E as pessoas que não buscam ao Senhor? E as pessoas que não estão na casa do Pai buscando a servir a Deus? Aonde fica? Aí você fala, mas Jesus vai tocar no coração deles. E aí onde entra aquela palavra onde diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que você está? Ah, eu estou dentro da casa do Pai, estou tranquilo, mas e quem está fora? Você tem que se preocupar com quem está fora da casa do Pai. Tem muita gente dentro da casa do Pai igual o irmão do filho pródigo. Acha que está dentro da igreja, só vive dentro da igreja por legalismo. Só vive dentro da igreja porque não é por experiência com Deus, é simplesmente porque se acomodou, eu aprendi assim. É uma fé intelectual. É aquela fé que a pessoa aprende, fala, não, ó, tem que ir na igreja. Não, mas experiência com Deus não quer. O irmão do filho pródigo estava dentro da casa do pai, mas não tinha experiência com o pai. Por que eu te digo isso? Porque quando nós lemos o versículo 29, a Bíblia diz assim: e respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar. Olha, eu estou aqui fazendo tudo certinho. É um ritual. Está seguindo um programa, é um ritual, é um programa ali, eu estou fazendo desse jeito. Olha, nunca transgredi uma lei.
além de tudo, é mentiroso, porque a lei do Senhor fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nunca transgrediu uma lei, está dentro da casa do pai contando mentira. Está dentro da casa com o pai, mas não tem experiência com o pai, porque o pai prontamente abriu o braço, recebeu, acolheu, mas ele não tinha a mesma intimidade, não tinha a mesma experiência, não aprendeu nada com o pai. Se ele tivesse aprendido com o pai, não, meu irmão, você voltou, você errou, mas vem cá, nós vamos te receber. Mas estava dentro da casa do pai, mas não tinha os aprendizados. Quantas pessoas estão dentro da igreja, amados, mas não seguem os exemplos do pai? Quantas pessoas estão dentro da igreja, amado irmão, mas estão como o filho pródigo, com o coração cheio de raiva, com o coração cheio de rancor? Quando ele viu aquela festa, a Bíblia fala que ele se indignou. O homem dentro da casa do pai, com o coração cheio de cólera, de indignação. Como é que você está dentro da casa do pai, meu amado? Eu sei que você está aqui, pelo menos de corpo. Eu não sei se você está aqui de pensamento, né? E quem sabe você está com um pensamento em outra coisa. Mas como você está aqui na casa do pai? Como está o teu coração? Eu estou aqui, mas eu tenho uma raiva de fulano. É assim que você está na casa do pai? Pastor, você não sabe, mas fulano fez uma coisa terrível comigo. Opa! O filho pródigo fez uma coisa terrível também. A Bíblia fala que ele pegou toda a herança dele. Não era de costume da época. Também não vou prolongar em cima dessa passagem, dessa palavra, porque o meu objetivo é outro. Mas ele pegou toda a sua herança, largou o irmão dando duro, trabalhando, gastou tudo com as meretrizes e depois voltou para desfrutar ainda. O cara tinha um certo motivo para ficar com raiva. Ele tinha um certo motivo. Mas ter motivo, meu irmão, não quer dizer que você pode ter seu coração cheio de raiva. Ter motivo não quer dizer que você pode ter o teu coração cheio de rancor. Não pode. Não pode. Por que você não pode? Porque é o mandamento do Senhor você amar. Não é mandamento do Senhor você odiar. É o mandamento do Senhor você amar. Como você está dentro da igreja? Como está o teu coração, irmão? Qual é a sua visão, amados, com as pessoas que estão se perdendo? Porque para o pai, quando aquele filho voltou, ele disse: olha, meu filho estava morto, mas reviveu. E a visão dele era totalmente o contrário. Ele, dá licença. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o seguinte: vindo, pois, olha o que diz no verso 30. Vindo, porém, este teu filho, eu não tenho parte com ele não. Sabia que nós temos essa mania de empurrar o problema para Deus? Deus, resolve o problema desse menino aí, resolve o problema desse infeliz aí, porque é sua criatura. Entrega essa mulher nas tuas mãos aí, Senhor. Entrega esse homem também aí. O que ele fez com o pai? Vindo, porém, este teu filho. A responsabilidade é sua, se vira com ele. Amado, a igreja não pode empurrar a responsabilidade para Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho a se entregar para morrer por nós, de maneira que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Ele fez. Agora nós não podemos simplesmente falar: Senhor, estão se perdendo esse povo aí, esse povo está se perdendo. Não, nós temos que realmente ter a visão do Pai, realmente ir atrás dessas pessoas. Realmente nós temos que ter esse coração, amados. Que coração? Um coração bondoso, amados. Você pensa que aquele pai não estava ferido? Você pensa que aquele pai não estava machucado? Claro que estava.
Obviamente aquele pai, irmão, estava com seu coração dilacerado. Mas mesmo assim, amados, ele teve o coração perdoador. Mesmo assim, amados, ele teve, queridos irmãos, compaixão no seu coração. São coisas que nós devemos ter como servos de Deus. Compaixão. Hoje pela manhã o Senhor tocou no meu coração e eu abri um texto na palavra do Senhor, e aonde a Bíblia fala que nós devemos ter compaixão com o nosso próximo. Compaixão pelos que estão encarcerados, compaixão pelas pessoas de modo geral. Eu abri esse texto, a Bíblia fala que nós devemos amar e devemos ter um sentimento de compaixão. E será que nós temos tido esse sentimento? Ou será que nós temos o sentimento do irmão do filho pródigo? Pastor, me explica que sentimento é esse? Um outro sentimento que ele tinha, amados irmãos, é aquele sentimento de olhar e julgar. Olhar e julgar. Por que eu te digo isso, amados irmãos? Porque quando nós lemos a palavra, a Bíblia diz assim: respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e não transgredi os teus mandamentos. Ou seja, ele se julgava o cara. Mas quando foi falar do filho, ele disse o seguinte: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou tudo. Ou seja, ele começou a julgar. Quando o pai olhou, o pai viu um arrependimento. Agora ele não viu arrependimento. Com outras palavras, imagino que ele estava falando desse vagabundo. Aí eu quero conjecturar com os irmãos que o pai olhou para ele e falou: meu filho, ele se arrependeu, ele voltou. Que se arrependeu que nada, isso é um vagabundo. Que se arrependeu coisa nenhuma, isso não presta. Isso não vale uma rosca. Julgando que a pessoa não teve um arrependimento. Julgando, amados irmãos, que a pessoa não se arrependeu. Amados, há uma palavra muito forte que eu trago no meu coração. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. Nós devemos ter muito cuidado ao julgar o próximo, querido, porque a Bíblia fala que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. A mesma medida. Sentimento terrível que havia no coração do irmão do filho pródigo, irmãos, era o sentimento de não acreditar no próximo. Ele não acreditava que o seu irmão tinha esperança. Ele não acreditava que havia solução para ele. Irmãos, nós não podemos desacreditar no nosso próximo. Essa semana eu fui orar na empresa de um irmão e ele me contou uma história. Ele tinha um irmão que era envolvido com drogas. Esse irmão estava numa situação muito complicada. E ele compartilhando e falando que ele acreditou, confiou que Deus ia transformar e ajudou. E hoje é uma pessoa que dá muita alegria para o coração dele. Ele confiou, ele acreditou. Será que você já desacreditou do teu filho, irmã? Será, irmão, que você já desacreditou que o teu filho vai ser um grande homem de Deus? Será, minha irmã, que você já desacreditou? Será? Será que você já desacreditou na tua vida? Será que você já perdeu, amado irmão, a esperança de uma mudança? Porque o irmão do filho pródigo, ele já estava dessa forma. Ele dizia, olha, com outras palavras, ele dizia: eu não acredito que ele vai mudar. Eu não acredito que ele vai sofrer uma transformação. Eu não acredito. Qual é o sentimento que tem no teu coração, amados? Como você está dentro da casa do Pai? Aquele homem estava dentro da casa do Pai com mágoa no coração. Aquele homem estava dentro da casa do Pai e murmurando, amados. Que quando nós lemos a palavra no versículo 28 e 29, os dois versículos ele está ali murmurando, ó, murmurando. Dentro da casa do Pai murmurando. Talvez você está dentro da casa do Pai murmurando, amado. Talvez você está dentro da casa do Pai, aqui dentro da igreja, amados,
mas murmura de um irmão, faz murmuração de um outro irmão, reclama de um, reclama de outro. Talvez você está aqui dentro da casa do Pai murmurando, até mesmo contra mim, eu não sei. Olha, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Talvez você está dentro da casa do Pai, amados irmãos, mas a murmuração está no teu coração. Aquele homem estava dentro da casa do Pai, mas murmurando, e murmurando, e murmurando. Eu quero te dizer algo, meu irmão, muito forte. Não adianta simplesmente estar na casa do Pai. É necessário você seguir os exemplos do Pai. Aquele jovem, o irmão do filho pródigo, estava dentro da casa do Pai, mas não seguia o exemplo do Pai. Estava dentro da casa do Pai, mas por puro interesse. Por que eu te digo isso? Que quando nós lemos a palavra, principalmente no versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Por que o pai falou isso daí? Porque ele chegou para o pai e falou o seguinte: eu estou aqui te servindo sem transgredir nada, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Ele queria interesse. Por que ele estava com raiva que o filho pródigo voltasse? Agora ele vai desfrutar da minha parte da herança. Egoísmo. Como você está dentro da igreja? Olha quantas coisas tinha dentro do coração daquele homem. Quantas coisas tinha dentro do coração do irmão do filho pródigo? Egoísmo. Não quero dividir nada não é? Quantas coisas tinha ali, amado, dentro do coração dele, amados? Interesse. Quantas pessoas vêm para a igreja fazer barganha com Deus? Deus, estou aqui porque eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu estou aqui porque eu creio que o Senhor vai fazer isso, porque senão não estava aqui também não. Será que você está na casa do Pai pelo motivo certo? Porque, meu irmão, por mais estranho que pareça, aquele filho pródigo errado, aquele filho pródigo mulambado, todo sujo, mas por mais incrível que pareça, ele estava voltando para o Pai por um motivo certo. Eu preciso, me perdoa, ele pedia perdão. O mais que pareça estranho, mas ele estava indo para a casa do Pai por um motivo certo. Eu preciso, eu dependo. Você vem para a igreja, amado irmão, por algum outro motivo a não ser dependência de Deus, por favor, muda a tua vida. Se você vem para a igreja por algum outro motivo a não ser, amado irmão, saber que é a necessidade de estar ao lado do Pai, muda, meu irmão. Porque o irmão do filho pródigo estava totalmente errado. Como pode, pastor, uma pessoa estar dentro da igreja, mas estar totalmente errado? A Bíblia fala que isso acontece. A Bíblia fala que muitos chegarão no céu e gritarão: Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que eles não entrarão no reino dos céus. Eu acredito que essas pessoas que estarão lá no dia do julgamento gritando: Senhor, Senhor, eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas não seguiam o exemplo do Pai. A Bíblia fala, o Senhor nos diz: sede meus imitadores. Devemos seguir os exemplos do Senhor, amados, seguir os exemplos de Deus. É isso que nós devemos fazer. Qual é, meu irmão, como você está dentro da casa do Pai? Se sentindo o tal, porque aquele homem se sentia. Porque quando nós lemos esta palavra, no verso 29 ele fala: olha, há tantos anos te sirvo, nunca transgredi. Ele estava dentro da casa do Pai, mas olha, ele era o bom.
Ele estava na casa do pai, mas ele pensava o seguinte: ó, eu sou o cara. Como você está dentro da casa do pai? Porque quando nós olhamos para alguns homens de Deus, por exemplo, como Davi, ele dizia: Senhor, olha, eu sou pobre, cego e nu. E o homem que era conhecido como a menina dos olhos de Deus: Senhor, olha, eu sou pobre, cego e nu. Quando falamos de um grande profeta de Deus, se dirigiu ao Senhor e falou: Senhor, olha, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Grande homem de Deus, mas olha, ele reconhecia que ele não era nada. Ele reconhecia, amados irmãos, a sua pequenez diante de Deus. Como você está dentro da igreja, amados? Você está olhando as pessoas assim, ó, eu sou. Será que a sua postura é uma postura de fariseu? Porque na época do Senhor Jesus existiam os fariseus. Eram pessoas que se achavam melhor do que todos. Eram pessoas que se achavam melhor do que todos. Inclusive, se você for prestar atenção, esta parábola foi para dar uma lição para os fariseus. Pessoa que se sente melhor que os outros. Será como você está dentro da igreja? Meu querido, eu quero te convidar nesse momento, que você pudesse, amado, fechar os teus olhos, e que você pudesse, querido irmão, analisar como você está dentro da igreja. Como você está dentro da igreja? Pastor, eu entrei aqui hoje e eu estou me sentindo como um mendigo. Cheguei aqui hoje e eu estou me sentindo sujo pelo pecado. Aí, meu irmão, assim como o pai do filho pródigo pegou, trocou as vestes, lavou, é o que Deus vai fazer contigo nessa noite. Lavar as tuas vestes vai te purificar. Você vai sair daqui lavado e remido. Lavado e remido, transformado. Como você está dentro da igreja? Eu gostaria que você fizesse, meu querido, uma reflexão da sua vida. Porque às vezes você está dentro da igreja, mas você continua com práticas que você fazia no passado antes de se converter. Como é que você pode dizer que se converteu, está na igreja, se você continuar com práticas que você fazia antes, quando não estava na presença de Deus? Como? O irmão do filho pródigo podia olhar, por exemplo, do pai e falar: não, se meu pai está amando, eu vou amar. Olhar, por exemplo. Tudo que você for fazer, meu irmão, faça uma pergunta: o meu pai, o meu Deus faria isso? Faça uma pergunta. Tudo que você for fazer, para refletir: olha, será que Jesus faria isso? Se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria isso? Faça essa pergunta. Como você está? Como você está dentro da igreja? Eu não conheço, querido, o teu coração. Eu não sei, meu irmão, o que passa no teu coração, mas Deus conhece. Pastor, estou dentro da igreja, mas olha, eu estou mais sujo do que as pessoas que estão fora. Porque no meu ponto de vista, o irmão do filho pródigo estava mais sujo do que o filho pródigo. Estava mais sujo. O irmão do filho pródigo tinha mais sujeira do que o filho pródigo, no meu ponto de vista. Como está, meu irmão, a tua vida dentro da igreja? Faça essa retrospectiva, meu amado. Faça essa retrospectiva. Será que você está dentro da igreja, dentro da casa do Pai, e aprendeu com o Pai? Faça essa análise, meu irmão. Faça isso nesse momento. Enquanto nós adoramos o Senhor, você pode fazer essa reflexão. Você pode fazer essa reflexão, meu amado. Como está a tua vida?